Que bom, que bom. Olha, Dia das Mães. Eu não sei se você é privilegiado ou não de ter a tua mão do teu lado ainda. A minha Deus já levou. Me deu uma segunda mãe que é minha sogra. Me deu uma mulher com a qual eu convivo todos os dias, que não deixa de ser aquela que me puxa a orelha, né, de vez em quando. Me deu mulheres de Deus que se tornaram mães na fé na minha vida. Nós cantamos aqui que de repente nós queremos nos tornar independentes e de repente simplesmente deixamos de crer. Passamos a esquecer que há um mundo sobrenatural e que há algo muito mais sobrenatural com o qual nós convivemos todos os dias. E se tem alguém que pode dizer isso, é a mãe. A mãe é de todos entre nós aquele que mais pode dizer que Deus é sobrenatural. Eu queria que o Digo passasse um vídeo. Esse vídeo foi gravado pela Universidade de Northwestern em 2016. Foi o primeiro registro feito da fecundação de um óvulo. E olha o que eles descobriram quando, no exato momento em que o óvulo é fecundado. Ele vai ter essa imagem. Olha o que acontece com o óvulo. Ele vai jogar para frente. Volte e meia, algum de vocês já deve ter visto essa imagem. No Instagram, no próprio YouTube. Olha o que vai acontecer. Aí, acho que é aí. Será que é nessa parte? Olha lá, ó. Ó, é bem... Eu acho que para trás ele está em câmera lenta, né? Eu acho que é bem aí. Olha lá. Acho que tem que voltar, Diego. Não, volte ali onde está na... Isso, bem aí. Olha só. Pode deixar. Esses são os registros que foram feitos exatamente no momento que o óvulo é fecundado. E eles descobriram que isso, eles chamam isso de faísca de zinco. É exatamente quando há uma liberação do zinco, ele é liberado diante daquilo que seriam células, moléculas sensoras que você tem no óvulo e na junção entre o óvulo e o espermatozoide. Mas o interessante é que a ciência fala sobre isso. E a ciência, antes de descobrir isso, já sabia como se dá a junção e o que acontece, né, entre o óvulo e o espermatozoide. Depois da fecundação vai começar a se desenvolver aquilo que chamamos de mórula, e daquilo vai se desenvolver até chegar naquilo que chamamos de feto, e teremos a criança. Mas até hoje a ciência não sabe explicar o chamado sopro de vida. Nós não sabemos explicar como ele vem e como ele vai. Como um dia eu nasci de dentro da minha mãe, ela nasceu de dentro da mãe dela, e um dia ela não está mais aqui.
Olha, talvez muitas de vocês estejam tão cansadas ou machucadas que simplesmente já não crê mais. E talvez a gente tenha que voltar para nós mesmos e refletirmos sobre certos pontos da nossa vida para entendermos que o milagre da vida continua batendo em nosso coração. E o interessante dessa imagem é que lá em Gênesis 1:3, uma frase tão significativa de Deus, ele disse: haja luz. E houve luz. E para a ciência, hoje, alguns dizem que a Bíblia se contrapõe àquilo que a ciência diz. Quem disse isso? Na verdade, não sei se você sabe, esse texto está escrito há 35 séculos. Há 35 séculos temos esse texto escrito. E foi há praticamente poucos séculos que a ciência se curva ao que está na Bíblia, dizendo que toda a vida no universo nasceu de uma grande explosão. Agora eu pergunto, quando a ciência está dizendo que é o chamado Big Bang, ela também não consegue ter racionalidade humana nisso? Qual a racionalidade de você imaginar que do nada nasce vida a partir de uma explosão? Não existe explicação para isso. A ciência cria um conceito, mas nem ela sabe entender o que acontece. Se não isso, os nossos astrônomos, quando olham para o universo, eles dizem que estamos olhando para o quê? Para o infinito. A própria ciência está dizendo que nós estamos num planeta que vaga numa velocidade absurda que nós não entendemos. E que de tempo em tempo ela está numa órbita jogada além de um infinito. Isso é o que nós estamos aprendendo, ensinando para nossos filhos. E eu pergunto, isso não é um milagre? Estamos jogados na imensidão de um universo. E nós não discutimos com essa ciência, apenas cremos. Mas a própria ciência não sabe explicar isso. Esse é o tamanho de Deus, nós também não sabemos. Mas o que nós sabemos é que de dentro de uma mulher nasce vida. Isso nós sabemos. De dentro de uma mulher, ele traz à existência aquilo que não existe. Se é chamado de faísca de zinco, eu não sei, mas ali é uma luz. E se o zinco foi criado por Deus. E se essas moléculas sensoras fluorescentes foram criadas por Deus. Porque Ele diz que Ele criou todas as coisas. Lá em Salmo 139, 13, a palavra deixa claro: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Isaías 44, 24, o Senhor vai dizer: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Em Jó 31, 15 diz assim: aquele que me formou no ventre da minha mãe, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? Jeremias 1, 4 a 5 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo:
Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. A Bíblia está dizendo que a geração da vida no ventre de uma mulher é um ato de Deus. Queira você ou não. Como é um ato de Deus, o dia que Deus vai olhar para mim, para o Paulo e para cada um de vocês e dizer: agora tu vai parar de respirar. Agora chegou a hora de você me encontrar. De entender o que é que está do outro lado. Não somos eternos. A ciência só explica como se forma organicamente o homem. Mas ela não explica o que está dentro de você. A ciência não consegue dimensionar aquilo que chamamos de alma. E como é que o homem, diante de algo que ele não explica, ele quer ser independente? Como pode, diante de algo que ele não entende, ele querer simplesmente se distanciar? E como vocês cantaram aqui, simplesmente eu deixo de crer. A Bíblia diz que quanto mais próximo de Deus, mais o Espírito deles conversa contigo. Quanto mais longe de Deus, mais você fica ao léu das tuas escolhas. Isso revela o quão sobrenatural é esse milagre que ocorre na madre de uma mulher. Mas eu não sei vocês, eu não sei se você, mãe, já parou para pensar que aquilo que um dia você gerou faz parte de um projeto de eternidade. Porque aquele ser que você gerou no teu ventre, ele foi feito para a eternidade. Ele veio da onde nós não entendemos e ele vai para onde você não tem noção. Esse ser é eterno. E somente a mãe, a mulher consegue fazer isso que nós homens não conseguimos. Nós não participamos desse milagre de eternidade. Uma vez, quando meu primeiro menino nasceu, ou a Juliana já estava grávida, um primo meu, que tem a mesma idade que eu, mas ele teve 2 filhas antes que eu, ele falou assim, ele me ligou e disse: primo, saiba de uma coisa, ela vai mudar um pouco contigo. Mas isso é normal. E primo, quero te dizer uma coisa, você não vai amar o teu filho como a tua mulher ama, desde o ventre. Você só vai amar teu filho a hora que você conviver com ele. Há algo tão espetacular nessa diferenciação que Deus faz, e é verdade. E é por isso que muitos pais abandonam seus filhos logo que nascem, porque não têm o mesmo relacionamento que uma mãe. A mãe já ama desde o momento que ela tem a notícia que ela é mãe. Ela ama aquela semente desde o dia que o médico diz a ela: você está grávida. O homem, nós precisamos conviver, a gente precisa ter a carinha, nós precisamos ter, e quem é homem aqui sabe que eu estou falando a verdade. Agora elas não, já parece que é delas, desde o primeiro momento. E é esse relacionamento que vai nos diferenciar entre pais e mães. Eu lembro que me falaram isso e eu naturalmente um dia percebi que é verdade. Nós homens seguramos nossos filhos para todo mundo ver. Nós viramos a criança e colocamos ela no colo para que todos vejam. Como é que a mãe segura o filho? Aqui, ó. É desse jeito que o pai segura. Como é que a mãe segura? É por cá. Sem saber, a mãe tem nela a essência de Deus, de carregar para si, protegendo,
é meu. Porque foi a responsabilidade que Deus me deu. Não é o homem que já começa, no momento da gravidez, sentir a diferença no corpo. Ter que fazer dietas, ter que abrir mão de situações, por amor àquela vida. Porque mãe é a parte da característica de Deus de formar para Ele, de formar o caráter, de formar quem somos. A mãe é a parte de Deus. O homem é a guerra, o homem é explorar o mundo, o homem é enfrentar o mundo, mas a mãe é proteger. Falamos disso outro dia. Os homens são verdadeiros diplomatas, porque eles nascem para conviver com o mundo. A mulher não. A mulher, ela vai te tratar, o homem, como um filho, no sentido que ela quer te proteger também. Por isso ela vai brigar. Ela não vai ter tempo para pensar duas vezes como nós homens fazemos. O primeiro instinto da mulher é o quê? É proteger. É proteger a cria. Por isso o próprio pai diz que seus filhos vêm debaixo como se fosse aquela galinha que traz os seus filhos para debaixo das suas asas. Olha a comparação que a palavra fala. Mas mãe, eu quero te dizer uma coisa. Lá em Gênesis 2:24, tem uma palavra que diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por mais impressionante que aquilo que Deus faz no teu ventre, mãe, a palavra também fala algo que pode te doer. E como isso é difícil. Eu lembro da minha sogra até hoje dizendo a primeira vez que ela viu eu e a Juliana indo embora de casa. Eu levando ela para Curitiba. A dor que ela teve quando ela entrou dentro de casa. Porque essa mesma palavra que diz que você, mãe, tem todas essas características do Senhor, essa mesma palavra é a mesma que vai te dizer que um dia o teu filho vai sair de casa. E mais, vai se juntar com uma outra mãe, uma outra mulher, para formar uma nova família, e com essa mulher será uma só carne. Ah, Senhor, como pesa ser mãe! Eu gero, tenho toda a responsabilidade, protejo, e um dia tenho que entregar alguém. Imagine, homens, o que é o coração de uma mãe. Quantos momentos e quantas faces de momentos ela tem que viver. E talvez um dos momentos mais difíceis é esse rompimento. Como é difícil. Ou seja, um dia algo vai acontecer. Esse filho, essa filha, ela vai deixar a sua casa. Ou seja, haverá uma ruptura. E aqui nós temos um binômio entre ruptura e eternidade. Porque uma criança, quando nasce de dentro de uma mãe, é a própria eternidade dentro dela se fazendo vivo. É a eternidade nascendo e brotando de dentro de uma mulher, e aquele ser não é apenas uma mórula, não é apenas um feto, é alguém que nasceu para ser eterno. Só que haverá um momento em que teremos que romper. Mas a Bíblia, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai entender que esse rompimento é apenas um rompimento físico, jamais emocional. E a Bíblia trata disso. É esse binômio que temos que cuidar, entre ruptura e eternidade. Há mulheres que romperam isso antes do tempo.
Não foi nem o filho que rompeu, não foi a filha que rompeu, mas foi essa mãe que rompeu. Porque não entendeu. E hoje essa palavra nós estamos falando de princípios. Atitudes e condutas que nos colocam diante de uma posição de cumprir princípios. A palavra está dizendo que o que há dentro da mulher é tão milagroso quanto a criação do universo. É uma bomba de explosão que ocorre dentro da mulher, que mexe com todo o seu corpo, com a sua emoção. Porque é a eternidade se fazendo presente dentro da madre de uma mulher. E por outro lado, Deus está dizendo e te preparando, mãe, vai haver uma ruptura. Vai haver uma ruptura. Isso está já em Gênesis 2, no segundo capítulo da Bíblia. No primeiro está a criação do universo, onde Deus diz, haja luz, se disse, dentro do teu ventre haverá luz. Aí nós temos um dos momentos mais importantes da Bíblia. João 19, 25. Ele diz assim, e junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus está pendurado na cruz. E ele está descrevendo esse momento. Vendo Jesus que está na cruz e a sua mãe junto a dela, o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. No momento mais importante de toda a Bíblia, que é o momento da crucificação, onde ali alguma coisa vai acontecer no cosmos, alguma coisa vai acontecer no mundo sobrenatural, Jesus para dizer, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Há uma discussão na palavra, se esse era Tiago menor, irmão de Jesus, ou era João, porque ele fala o discípulo amado. Interessante que é João, né? Ele mesmo se chama de discípulo amado. Mas a questão é que há algo tão importante nessa fala. Jesus, no meio da morte, da crucificação, ele consegue parar tudo para falar isso. Se é, na verdade, João, ou se era Tiago, irmão de João, filho de Maria, não importa, a questão é o princípio que está aqui. Onde ele chama a atenção e diz, olha, a mãe é importante a tal ponto que ela tem que ser cuidada. E o filho é tão importante que ele também precisa continuar sendo cuidado. Aparece uma dualidade entre mãe e filho e mãe. E quando eu falo filho, entenda filha. Essa passagem chama muita atenção. E ela mostra a importância de algo que se chama cuidar um do outro. Mesmo sabendo que um dia haverá um rompimento físico, a Bíblia está dizendo que ela impõe responsabilidade, seja para a mãe, seja para o filho. A ponto de que Paulo, em Efésios 6, 1 a 4, ele vai dizer assim, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja, a própria palavra está trazendo responsabilidades diferentes para filhos, para pais.
E no caso, vamos entender aqui a mãe. Provérbios 22:6 diz assim: ensina, olha só, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Vou dizer de novo, ensina a criança. Deuteronômio 6:4-7 vai dizer assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver, olha só, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Como diz em Efésios, cria-os na doutrina, na admoestação do Senhor, na disciplina. Há mães que esqueceram disso. Há mulheres que esqueceram disso. Porque resolveram ter uma vida independente e deixaram de crer. E quando se deixa de crer, você não pode falar do que o teu coração não está cheio. Há mulheres que esqueceram que o que elas têm dentro delas, o que veio de dentro delas é um ato de eternidade. E há uma responsabilidade das mães sobre os filhos de que continue levando esse filho ao projeto da eternidade. Esse projeto não pode parar, ele não pode ser travado. Por que isso? Por que o ser que nasceu de dentro da mulher milagrosamente, também milagrosamente, ele é um ser eterno? Tanto é que em Gênesis 1:27 diz assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Espírito e eterno, é isso que nós somos. E a mulher faz parte desse projeto. Eclesiastes 3:11 diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. É a ciência, já dizendo que o homem não consegue discernir isso. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Estamos deixando nossos filhos fazerem isso. Se também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isso para que as pessoas... Desculpa, só até aqui. Salmo 127:3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Isso mostra que os filhos não são nossos, mas eles são de Deus. Os filhos não são teus. Mãe, filho não é propriedade tua. Ele é Deus. Ele é do Senhor. Ele é a eternidade que nasceu dentro do teu ventre. São herança, não pertencentes apenas ao tempo presente, mas que se deve preservar para o futuro. E é isso que Deus vai revelar em Mateus 18:14, onde Jesus diz que todos aqueles que Jesus trouxera, que o Senhor trouxera até ele, de maneira nenhuma, ele os lançaria fora. Essa é a grande característica de Deus. E que deve ser essa característica que deve repousar sobre as mães. Você gerou a eternidade para também alcançar a eternidade. Você, mãe, faz parte de um plano sobrenatural. A Bíblia fala da pessoa, da mulher, mais de 300 vezes na figura de mãe.
em toda a Bíblia. Deus está mostrando que há uma característica na mãe, uma responsabilidade sobre a mãe, de extrema importância, de fazer com que a vida que nasceu dentro dela alcance a eternidade. Continue sendo o ser eterno. Portanto, nós somos, na verdade, na casa, em nossas casas, nós somos apenas mordomos, guardiões temporários de nossos filhos. Com o desafio ainda de que um dia o vínculo vai se romper. Cuidado, mãe. Porque talvez o dia que esse vínculo se romper, que a palavra diz que o filho e a filha vão sair de casa, talvez a partir daquele momento seja tarde para você ensinar alguma coisa sobre Deus. Talvez seja tarde para você mostrar alguma coisa além do que o mundo já mostra. A palavra diz que uma casa vazia, Deus pode limpá-la, mas se ela continuar vazia, virão outros e outros e outros. E é assim que funciona no mundo e no mundo espiritual. Se não é você ocupar esse lugar na vida do teu filho, quem vai fazer é o mundo. Alguém vai fazer isso. Talvez seja até aquela mulher com qual o seu filho vai se casar. Talvez seja aquele homem com quem a tua filha vai se casar. Há, portanto, uma responsabilidade que recai sobre você, mãe. Precisamos lembrar que há um interesse de Deus para que a sua obra não pare. E que há um plano maior para toda a humanidade. Isaías 54, 1 a 2 diz assim: Cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria. Você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Agora olha o que ele vai falar no 2. Alargue o espaço de tua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não impeças. Alongue as cordas e firme bem as estacas. Quando ele fala sobre a estéril, ele está se referindo principalmente ao pacto daquelas que fazem o pacto com o mundo. Aquelas que fazem o pacto não com o Senhor. E essa passagem retrata a própria Israel, que num primeiro momento, na primeira aliança, eles fracassaram. Porque a palavra diz que Israel fracassou no seu trabalho de ganhar as demais nações, de ser exemplo para as demais nações. Israel fracassou, ainda que fosse o povo escolhido. Quando Deus faz com ele a aliança de Abraão, eles fracassam. Porque eles se fecham em religiosidade, eles se fecham para eles mesmos, eles se fecham para os seus interesses. E nunca entenderam o projeto de Deus para ganhar as nações e tornar as nações suas inimigas. Por causa do seu próprio pecado. Quando deveriam contaminar as nações com a palavra do próprio Deus. E é por isso que o profeta faz essa comparação. E quando ele diz, no entanto, isso está lá no capítulo 54, lembrando que no 52 e no 53 está a falar da nova aliança, da nova promessa, do novo servo. Não do servo antigo, desobediente, mas o servo que é Cristo. Profetizando, fazendo a distinção entre o que serve e o que não serve. E portanto ele começa agora a falar das bênçãos, a partir depois de falar do 52, desse servo Jesus, da nova aliança. Onde ele deixa claro que temos que morrer para nós mesmos, para Cristo aparecer. É disso que se trata. E quando fazemos isso, Deus entra. Quando fazemos isso na nossa vida, o Senhor passa a agir. Quando deixamos nossos planos em segundo lugar, e os planos de Deus em primeiro.
Aí somos como aqueles filhos da promessa. Somos, portanto, como o próprio Cristo, que aí sim ele diz: prepara a tua tenda, aumenta a tua tenda, aumenta, mulher, a tenda da tua casa, porque eu vou prosperar o teu lar. Aumenta a tenda da tua casa, mulher, mãe, a tenda, aumenta, porque os teus filhos, ainda que vão ter um rompimento físico contigo, eles permanecerão debaixo da mesma tenda. Só que ela diz: prepara e afirma as estacas, para que essa tenda seja forte. Mas eu vou aumentar, porque se trata da nova aliança, aliança onde nós temos Cristo em primeiro lugar. E é por isso que em Gálatas Paulo vai fazer referência a esse texto. E lembrando que o que aconteceu com Agar, e não vou poder aqui explicar isso para vocês, mas entre Sara e Agar, onde Abraão vai e dorme com a escrava, quando Deus já tinha dado para ele uma promessa. E ele vai ouvir quem? A própria esposa. Não, vai lá e durma, porque eu já sou velha. Eu não tenho condição de te dar filho. Mas a escrava pode lhe dar. E ele vai lá e dorme com ela. Duas mães. Mas uma vai representando o que é a filha da promessa, a outra a filha da desobediência. E evidente que de uma e de outra saem gerações. Gerações que hoje estão em pé de guerra no mundo, por causa de um pecado lá de trás. Só que a palavra está dizendo: mulher, prepara a tua tenda, firma as estacas na tua casa, seja você o elo de Deus com teus filhos, não abra mão disso. Seja você a ensinar a eles o caminho da salvação, não abra mão disso. Porque um dia esse vínculo vai se romper. E talvez seja tarde para você ter teus filhos debaixo da tua tenda. Cuidado. Cuidado. Deus está mandando você ampliar a tenda e fincar as escadas. E esse é o papel da mulher também. Fincar as estacas. Estruturar a sua casa para o tamanho da bênção do Senhor. Se você não entendeu isso, olha o que está em Provérbios 14:1. 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas olha o que ele vai falar. A mulher insensata a derruba com as suas próprias mãos. A mulher sábia, ela estende as suas tendas e ela finca a estaca no chão. Mulher, eu não sei qual é o poder que você acha que você tem, mas há algo diferente em vocês. Há algo diferente na mulher. Agora você imagina o que é uma mulher sábia e o que é uma mulher não sábia. Pastor Billy Graham, ele fala que a mulher é tão poderosa no seu poder de convencimento que ele lembra. Foi a mulher que convenceu o homem a comer o fruto proibido. Foi a mulher que convenceu Sansão a entregar a ela o seu segredo. Foi a mulher que disse para Abraão: vai lá e dorme com a escrava. O que é que há em vocês, mulheres, que tornam vocês tão irresistíveis aos homens? Imagine a um filho, a uma filha. O poder que a mulher tem não é à toa, por isso que lá em Gênesis 3:20, Deus diz que poria inimizade entre a mulher e a serpente. Por isso o diabo odeia tanto as mulheres. Ah, o que é uma mulher cheia da presença de Deus? Eu estou aqui hoje por causa da oração de uma mulher. Quantas vezes acordei de madrugada, abri os olhos e vi minha mãe chorando e orando aos pés da minha cama e pedindo ao Senhor: não desista do meu filho. O que é que uma mulher no Espírito Santo pode ser?
O que é que você está ensinando para os teus filhos a ter dinheiro? Essa semana a Fran me mandou uma mensagem. Está em Neemias 6, 1 a 3. E ela vai falar de Neemias, o homem que Deus levantou para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E quando ele está reconstruindo, homens chegam para ele e dizem: vamos conosco. E ele diz assim, lá no 3, eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Porque devo parar a obra para ir encontrar com vocês. Essa é você, mulher. A grande obra que Deus colocou na tua mão. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Também não adianta ganhar o mundo inteiro e você perder a alma dos teus filhos. Aqueles que são semente da eternidade que Deus colocou em você. Você faz parte de um projeto que talvez nem o homem vai conseguir, o pai vai conseguir substituí-la. Você faz parte desse projeto. E é necessário que você viva por princípios. Que você diga para aquilo que está à tua volta e te chamando, dizendo, primeiro lugar eles. Ah, mas eu tenho afazeres, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu nunca tenho tempo. Eu nunca tenho tempo. Está na hora de você assumir a tua condição como Neemias. Se colocar na brecha e dizer aqui, essa tenda é minha. Essa tenda é minha. Essa tenda sou eu que estou alargando ela, sou eu que estou fincando a escada, as estacas, porque essas crianças, esses filhos nasceram do meu ventre. Esses filhos são a eternidade que saíram de dentro do meu ventre. Portanto, eu sou responsável pela continuidade do projeto de Deus. Por isso, em Mateus 18, 14, o Senhor vai dizer, depois dele falar, Jesus falar da parábola das ovelhas, das 99 que ele deixa no aprisco e vai correndo atrás de uma que se perdeu, mostrando o tamanho do amor de Deus pelo homem. Ele diz, assim não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus, que se perca um só desses pequeninos. Portanto, mãe, você tem um papel importante no projeto de eternidade de Deus para os seus filhos. Você tem. E você tem que firmar as estacas. Você precisa manter local, como Neemias, porque é você a mãe vigilante. É você que tem o poder. Eu vou falar uma coisa para os homens, se eu mandasse eles levantarem a mão, vocês iam ver, todos levantariam. Homem nenhum gosta e suporta ver a mulher chorar, porque derrama o homem por dentro. Principalmente se o choro é real. Se não for real, deixa ele mais bravo. Há algo nos homens que quando olha para a mulher, ele se derrete. Mulher, usa isso como leme do lar. Seja uma mulher do Senhor. Não seja insensata, mas seja mulher de virtude. Porque se você não for, alguém vai ocupar esse lugar. E aquele rompimento vai acontecer. Enfim, estou encerrando. Se você, mãe, entendeu isso, eu quero te lembrar que você também, mãe, pai, aqueles que ainda não são. Eu quero lembrar vocês que, ainda que todos aqui não tenham tido a oportunidade de serem mães, mas todos somos filhos. E há uma dualidade do que Cristo disse na cruz. Mãe, lembra do filho? Filho, lembra da mãe. Agora quero terminar dizendo para vocês, vocês são filhos. Em Efésios 6:1, Paulo disse, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe. Honra é um dever ilimitado e incondicional.
Em nenhum momento ele condiciona qualquer situação. Em nenhum momento ele limita no tempo. Se para a mãe ele diz isso, lembre de uma coisa. Todos nós, enquanto filhos e filhas, temos que honrar. Se a tua mãe já não está aqui, como diz, eu vi outro dia um pastor falando, honra a memória dela. Se você ainda tem tua mãe e é chance de você restabelecer teus laços, como eu queria que minha mãe estivesse aqui. Como eu queria que ela visse essa igreja como está. Para que ela entendesse que aquela oração que ela fez, ela não orou a um Deus qualquer, mas a um Deus que ouve, e um Deus que transforma, e um Deus que é real. Há mães que são a nossa sogra. Ainda mandei hoje uma mensagem para minha sogra dizendo isso. Portanto, seja você na qualidade de filho, de filha, ou de genro, ou nora, honra a segunda mãe que Deus colocou na tua vida. Inclusive honre a memória dela. A chance de mudarmos nossas vidas. Jesus na cruz, subindo ao céu, morrendo por todos nós. De tudo que ele podia lembrar, ele lembra desse relacionamento. Para mostrar o quanto isso é importante em nós. Mães, filhos, filhos e mães. Eu sei que há pessoas aqui que perderam suas mães muito cedo. Nós não podemos mudar isso. Mas podemos alargar a nossa tenda. Se era Tiago ou João que estava ali, não importa. Porque para Cristo ele já tinha dito, a minha família não são esses. A minha família é a igreja. E às vezes Deus coloca na nossa vida amigos que são mais chegados do que um irmão. Portanto, igreja, está na hora de nós alargarmos a nossa tenda. Está na hora de nós fincarmos em nossas famílias, a começar delas. Fincarmos a responsabilidade de dizer, daqui eu não vou sair. Como Jacó fez sobre aqueles poços. Não vou sair daqui. E daqui ninguém me tira. E é assim que você tem que agir em relação à tua família. Mas preparando ela para o crescimento que Deus vai dar. Vamos levantar. Aquelas mulheres que não são mãe ainda e têm o desejo de serem mães, coloque as suas mãos sobre o seu ventre. Nós vamos orar por você também. Queremos orar por você na qualidade de filho, de filha e de você na qualidade de mãe. Vamos orar pela nossa casa. Vamos ocupar os espaços de nossa tenda. Vamos alargar a nossa tenda. E preparar a nossa família para a bênção do Senhor, fincando as estacas. Estabelecendo os princípios em nossa casa. Para deixar claro para a nossa família que essa família vive debaixo dos princípios do Senhor. Senhor nosso Deus, eu quero, Pai, orar nesse momento por essa igreja. Onde todos aqui constituídos são filhos e filhas de uma mãe. Algumas já não estão entre nós, mas, Pai, que a memória delas seja sempre representada em nossas vidas com muita honra. Que a nossa boca não saia a palavra torpe, mas que ainda haja um pedido de perdão. E esse é o momento, Senhor. Nos conceda perdão, Pai, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, enquanto filhos. Nos dê coragem e humildade suficiente de nos esvaziarmos de nós mesmos e podermos pedir a nossas mães perdão. Abençoe, Senhor, as mães aqui presentes.
Que elas sejam mulheres virtuosas de valor dentro de suas casas. Que elas sejam aquelas que venham transformar a realidade de suas famílias. Que elas sejam aquelas a convencer seus filhos e seu marido. Qual é o caminho do Senhor? Que elas venham largar as suas tendas para receber a promessa maior do Senhor. Mas se posicionando, mantendo posição, mantendo-se em cima dos teus princípios e obediência. Ensinando as suas famílias e filhos como andar nos caminhos do Senhor. Para que quando eles forem maiores, eles não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Que possamos buscar em Cristo a nova aliança, de sermos verdadeiramente filhos da promessa. Pai, lembra das mulheres, que até hoje não tiveram oportunidade, mas eu quero, e junto com a tua igreja, nós oramos por elas. Abençoe essas mulheres, abençoe esses ventres, que nelas hajam bênção, e haja como é o teu mistério. Pai, dê vida, sopra a vida nesses ventres. Sopra, Senhor, não importa o que o homem diz, porque a tua palavra já diz que é um milagre, é um ato do Senhor. Traga vida, a fertilidade a esses ventres maternos. Traga fertilidade a esses casais que buscam terem filhos. Em nome de Jesus, Senhor. Entregamos a Ti, essas famílias, essa igreja, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe a vocês. Bom domingo. Boa semana. Amém. Eu sinto voar